Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lawine e nós estamos no nosso terceiro vídeo, acho que é nosso terceiro tema do segundo bimestre. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, sempre em casa, o máximo que der. E pega a apostila, caderno, caneta, marca-texto e vamos começar. O nosso terceiro tema do segundo bimestre é Roma Antiga, formação do mundo romano. A gente vai ter no próximo vídeo a continuação desse conteúdo, ele é dividido em duas unidades, então essa unidade ela é bem pequena, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Lembrando que vocês precisam ler a apostila para poder fazer as atividades. As provas que vão se seguir, então vocês precisam ler a apostila, não é só através do vídeo, tá bom, gente? Aqui a gente tenta dar assim, um breve resumo para vocês, mas a apostila tem informações bem importantes e ajuda vocês a fixarem, tá bom? Então assiste o vídeo, lê a apostila, depois assiste de novo o vídeo, vocês já vão estar sabendo tudo sobre a Roma Antiga e a formação do mundo romano. A formação da cidade de Roma, ela é baseada aí num mito, digamos assim, dos irmãos Rômulo e Remo. Eles foram filhos de uma sacerdotisa e essa sacerdotisa ela era filha de um rei. E esse rei ele foi, digamos que usurpado, né? Roubaram o trono dele e daí os irmãos eles são jogados no rio. E depois eles são encontrados por uma loba, criados depois, posteriormente, por um pastor de ovelhas que estava ali próximo. E eles crescem, descobrem a sua descendência, né, que eles são descendentes aí do rei legítimo, voltam para se vingar e aí colocam o avô deles de novo no trono. Bem, com o avô novamente no trono, a mãe deles foi assassinada, né? Então eles se vingam desse tio deles que roubou o trono do avô. E aí o avô deles dá permissão para que os dois fundem uma cidade. E essa cidade vai ser a cidade de Roma. Mas os dois começaram a entrar em atrito e o Rômulo acabou matando o Remo. E por isso que ele deu o nome da cidade de Roma, em homenagem ao irmão que ele matou. Bem, essa é uma mitologia que muitas pessoas acreditam que foi assim que Roma foi fundada. Mas, cientificamente falando, vários povos habitavam aí a Península Itálica, o centro ali da Península Itálica, e os povos latinos eram os povos latinos e sabinos, eram os povos que habitavam ali mais especificamente a região onde virou a cidade de Roma. E pela fertilidade das terras e por ela ser cercada de várias montanhas, acabou ficando mais fácil de se instalar ali e foi uma terra extremamente cobiçada. Então ali começa a cidade de Roma. A cidade de Roma inicialmente ela era uma cidade pequena, não era uma cidade muito grande. Mas aos pouquinhos as pessoas começaram a ouvir falar de uma terra muito boa, onde as pessoas podiam plantar, colher e viver bem. Então começou uma migração grande para aquela região. A região, como que ela acabou se desenvolvendo? Então os fatores de desenvolvimento econômico e militar de Roma foram a região de terras férteis, proximidade com o litoral, ocupação da parte central da Península Itálica. E após isso, então, a expansão territorial. Entre 753 e 476, eles começaram a se expandir e ficaram muito grandes. Foi um dos maiores impérios que a gente já teve notícias, né? Bem, a sociedade romana, inicialmente ela era monárquica, mas o rei tinha o Senado para ajudar ele a governar. Então, como que era dividida essa sociedade? Era dividida entre os patrícios, que eram homens livres e únicos detentores de direitos políticos. Esses patrícios eles eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Então os primeiros habitantes chegaram ali, delimitaram suas terras e ficaram donos daquelas terras. Então esses patrícios eles eram descendentes desses primeiros habitantes. Tinham os clientes, que eram homens livres
sem riqueza, que dependiam dos patrícios, ou seja, eram aquelas pessoas que trabalhavam para os patrícios. Tinham os plebeus, que eram homens livres da população em geral, era a maior parte da população era composta de plebeus, e tinham os escravizados, que faziam os trabalhos braçais. Mas quando eu digo trabalho braçal, era trabalho de todo tipo mesmo, desde ser professor, tutor das crianças, médicos, construtores, cozinheiros, arrumador de casa, tratador de animais, tudo, absolutamente tudo, porque os romanos diziam que o único trabalho digno de um homem livre era o trabalho de mandar, né? Era o trabalho de gerir, de gerenciar. Então todos os outros trabalhos eram trabalhos indignos, então eram os escravos que faziam, até mesmo trabalhos burocráticos dentro do Senado, de escrivão, enfim, todo tipo de trabalho eram os escravos que faziam. E você podia ser escravizado por três motivos, né? Por dívida, quando você devia muito dinheiro, você acabava sendo escravizado. Por nascimento, se seus pais eram escravos e você nascia, você era escravo. E pela guerra, que quando Roma conquistava uma cidade, aqueles prisioneiros eles eram escravizados. A história política de Roma, ela se divide em 3 partes: a monarquia, a república e o império. A monarquia dura de 753 a 509, a república dura de 509 a 27 a.C. e o império de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. A monarquia, como eu falei para vocês, iniciou com o início aí da cidade, já virou uma monarquia, mas tinha o Senado para ajudar. Mas aos poucos o Senado começou a não gostar muito do que o rei, né, da época estava fazendo. Então eles acabaram expulsando o rei de Roma e organizando uma nova forma de governo, que foi a república. Essas formas elas vão ser estudadas, a república e o império vão ser estudados no próximo capítulo. Bem, a monarquia romana, ela centrava no proprietário fundiário, né? Então ela era centrada na propriedade, era o cara que o rei era o cara que mais tinha dinheiro. Os reis eram os grandes proprietários de terra. O período de mudança econômica, fiscal e política. Então, o que aconteceu na monarquia? O crescimento econômico gerou enriquecimento de comerciantes e artesãos, que passaram a desejar maior participação política. A construção de casas de pedra, pavimentação e ruas e calçadas também foi uma característica desse período político de Roma. Eles, naquela época, já tinham uma religião consolidada. Ela era uma religião extremamente familiar, então eles faziam muitos rituais religiosos em casa. Também tinha rituais públicos, mas a grande maioria era religioso. Então os rituais eram domésticos. O patriarca da família, o pai da família, o ancião mais velho, ele era tipo que um sacerdote. Então ele que comandava esses rituais religiosos dentro das casas. Era politeísta, era uma religião politeísta, então os deuses mais venerados eram os deuses domésticos. A Vasta, que era a deusa do fogo, ela mantinha, digamos que o fogo, o calor familiar aceso. Penates, que era o deus que mantinha a despensa cheia. E o Lares, que era a deusa que mantinha a união familiar. Esses eram os deuses domésticos e geralmente eram os deuses mais venerados. Eles também tinham, a religião deles era antropomórfica, e a expansão territorial de Roma possibilitou que eles absorvessem outras crenças de outros povos, como por exemplo os gregos. Então todos os deuses gregos eles foram absorvidos pelos romanos e receberam nomes latinos. Então a gente tem aí, por exemplo, a Vênus, que é a deusa da beleza romana. Ela na verdade é Afrodite, que é a deusa do amor grega. A gente também vai ter o deus grego Poseidon, que vai ser transferido o nome dele para Netuno entre os romanos. O deus Ares, que é o deus da guerra, também vai ser o deus Marte romano. Então eles vão só, digamos que, trocar o nome.
eles eram bem tolerantes com essa questão religiosa de outros povos e por isso eles conseguiram aí absorver grande parte, não só da religião romana, como de outros povos também. E eles também buscavam muito por sinais, presságios, digamos assim. Então, sempre que eles iam decidir alguma coisa importante, eles iam até um vidente, digamos assim, que ia interpretar alguns sinais da natureza para dizer se os deuses estavam felizes com aquela decisão ou não. Então, todas as decisões que era tomada na vida da pessoa dependia dos deuses concordarem ou não, até mesmo as decisões políticas. Então, todos os políticos que eram empossados, eles passavam por um ritual religioso, por oração e tudo mais. Não mudou muito de lá pra cá, né? Acontece isso também na nossa república, mesmo a nossa república sendo laica. Então também acontece isso em diversas outras religiões e acontecia em diversas outras regiões do mundo e acontecia também em Roma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo, né, não foi muito longo, justamente porque o tema ele é um tema mais enxuto, porque a gente vai continuar estudando os romanos no próximo capítulo. Eu espero que vocês fiquem bem. Gente, se cuida, não sai de casa, mantém distanciamento social, porque essa doença não é brincadeira. Eu acho que é papel de nós enquanto professores zelar também da saúde de vocês, sempre lembrar, usa álcool gel, não sai de casa, só um da família vai fazer compra, não visita familiar, principalmente familiares idosos que estão no grupo de risco. Então se mantenha em distanciamento social, vai passar, mas para que passe e a gente tenha todo mundo bem lá no final, a gente precisa que todo mundo colabore. Não acredite em tudo que você recebe em WhatsApp da família, cheque todas as informações que você compartilha, veja se são fontes seguras, se é um jornalismo sério. Então tomem cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque as fake news podem matar. Então, por favor, falta de informação também mata. Então, por favor, chequem todas as informações, se cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares. E eu quero ver todo mundo super bem quando a gente voltar. Mas a gente tem que voltar bem, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem bastante e até o próximo vídeo.